Na realidade, o Joilton entrou em contato comigo umas 8 horas da noite, dizendo que havia esquecido uma chave em casa. E eu falei para ele que eu havia tomado uma medicação para dormir e que logo eu ia dormir, que era para ele no outro dia buscar essa chave. E ele foi um pouco insistente. Nesse dia, eu percebi uma certa insistência da parte dele, mas, como eu já tinha tomado a medicação, eu não levei, assim, aquele alerta, né, que de vez em quando a mulher tem, eu não levei em consideração isso, esse sexto sentido que eu tive, mas eu percebi que ele já estava meio alterado, meio insistente. E ele insistiu que ele ia buscar a chave aquele dia. Aí eu falei para ele ir, ele chegou na minha casa em torno de umas 10 para as 10 da noite. Então, na realidade, eu achei estranho, mas como eu havia tomado uma medicação, né, que eu já estava fazendo um tratamento para ansiedade, depressão, eu estava bem tranquila, já estava bem sonolenta, para falar a verdade. Então, assim, eu achei estranho, mas eu achei que era porque ele precisava da chave, porque até então ele nunca havia sido tão insistente em casa, em ver, quando eu falava não, era não, né? E aquele dia ele foi bem insistente mesmo, e, e eu falei que tudo bem, que ele podia ir lá buscar essa chave, né? Mas que ele teria que ir logo, porque logo eu iria dormir. E ele chegou em casa, era em torno de umas 10 para as 10 da noite. Foi o horário que ele chegou na minha casa. Uhum. Eu estava sozinha, né, morando sozinha, e eu atendi ele porque ele falou que ele iria buscar essa bendita dessa chave, né? Quando ele entrou na sua residência, como é que foi? Como ele agiu ali? O que que aconteceu? Você pode me fazer um panorama desde quando ele entrou na residência até depois o desenrolar dos fatos? Então, ele entrou aparentemente normal, né? E estava com uma sacola plástica branca na mão. E eu ainda perguntei o que ele tinha trazido de bom, né, na sacola. E ele brincou que eram umas roupas, que ele ia dormir na casa de um amigo dele. Aí eu falei, ó, a chave tá aí, né? Aí ele falou, vamos conversar um pouquinho, né? E aparentemente ele estava calmo, nesse momento que ele pediu para conversar um pouco. Aí eu falei, hoje não, né? Eu tomei remédio. Vamos marcar alguma coisa final de semana, né? A gente vai num barzinho, sei lá, alguma coisa. Ele, não, só meia horinha, vamos conversar. Só meia horinha. Eu já achei um pouco estranho, mas, como sempre me demonstrou ser uma pessoa muito boa, muito calma, muito tranquilo, eu, né, na hora, não me passou nada na cabeça. Aí eu levei ele até a cozinha, né? Entrei até na cozinha, sentei, ele puxou uma cadeira assim do meu lado, como assim estamos aqui assim, e ficamos conversando. Ele perguntou, né, algumas coisas da minha vida, como que eu estava, o que eu tinha feito. Uma conversa aparentemente normal. E e é daí como é que desenrolou dessa conversa normal para as agressões? Então, na realidade, ele me perguntou algumas coisas, depois ele falou que ele não parava de pensar em mim, que ele queria muito que eu desse uma chance para ele. E eu comecei a dar risada, porque eu achei que era brincadeira, porque muitas vezes ele falava isso e eu falava, ficava brava, né, às vezes até, né, não, nada a ver, e ele falava, não, tô brincando, não sei o quê, né. Aí eu falei, de novo esse assunto, eu falei, para de graça, para de brincadeira, né, você sabe que a gente é só amigo, que não tem nem cabimento, né. E aí ele começou a demonstrar uma certa alteração, por quê? Ele falou, por que não tem cabimento? Uhum. Eu falei, por que não? A gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Você sabe que eu não tenho intenção de me relacionar com homem, não quero ter, né, assim, não tem cabimento. E outra, nós somos amigos, né? Eu deixei isso bem claro para você. E aí ele pegou e falou assim, da forma que você fala, parece que você quer me humilhar. Aí eu falei, te humilhar por quê? Ele falou, porque você acha que eu não sou bom o suficiente para você. Eu falei, não, não é isso. É outro contexto, você está entendendo tudo errado, eu acho que você está ficando um pouco nervoso, é melhor você ir embora. Eu falei para ele, porque hoje não vai dar certo esse assunto. Tô achando que você está um pouco nervoso. Não, eu não estou nervoso, só quero saber por que você não pode dar uma chance para a gente. Eu falei, não tem a gente. Dá uma chance para nós. Eu falei, não tem nós. Uhum. A gente não vai ter nada a não ser amizade. Aí ele ficou nervoso, começou a falar que ele estava se sentindo humilhado, aí ele começou a alterar a voz, uma voz que eu nunca vi alterada. Uhum. Ele estava se sentindo humilhado, que ele fazia tudo para me agradar.
que ele estava ali para que desse e viesse, que não sei o quê. Aí eu peguei e falei, olha, eu acho melhor você ir embora, e assim, se você continuar insistindo nesse assunto que a gente já conversou várias vezes, nem amizade mais a gente vai poder ter. E Uhum. nisso eu estava sentada, ele estava sentado do meu lado. E eu falei isso para ele e meio que me virei. Eu falei para ele, a gente nem amizade mais vai poder ter se você continuar com esse assunto. Eu me virei e eu fiz assim. Quando eu fiz assim, eu, na realidade, eu não lembro de mais nada. Eu lembro de uma dor muito forte na nuca, né? Uma dor muito forte aqui, como se eu tivesse levado um pontapé, um soco, sei lá, qualquer coisa. Uhum. Não senti nada na mão, no braço, nada. E eu lembro que eu caí. Eu caí e aí começou as agressões, mas eu não lembro de muita coisa. Eu tenho flashes, assim, com o tempo, né? Eu fui tendo flashes do que aconteceu, Uhum. porque lembrar exatamente, eu não lembro. Eu sei que foram golpes de facão, provavelmente esse facão ele trouxe naquela sacola, né? Que ele havia dito que tinha roupas, porque Uhum. esse facão não era da minha casa. Eu sei que foram golpes de facão, porque quando conversei com os médicos, quando eu saí da UTI, foram que eles me falaram, não foi nem faca de cozinha, e eu não tinha facão na minha casa, foram golpes de facão na mão, na cabeça, né, na caixa craniana, no rosto, né, na face, no dedo, né, e eu tive uma semi-amputação na mão, foi de fora a fora, Uhum. e eu não lembro como foi, assim, eu só lembro de alguns gritos, eu acho que eram meus xingamentos da parte dele. Uhum. Eu lembro de umas dores na costela, eu acho que ele me chufou, mas assim, ver ele, lembrar dele fazendo, eu não lembro. Eu realmente o apaguei. Eu apaguei. É até uma forma do seu subconsciente conseguir administrar tudo aquilo e uma resposta física do seu corpo mediante tantas agressões, né. Você lembra como você pediu ajuda naquele momento? Porque imagino uma verdadeira cena de filme de terror tudo que você passou. Como é que você arranjou força para pedir ajuda e principalmente para se ambientar, retomar consciência e entender o que estava acontecendo naquele momento? Olha, para falar a verdade, nem eu sei como que eu consegui pedir ajuda, porque eu acredito que essa discussão aconteceu em torno de umas 10 e pouco, porque a nossa conversa foi bem breve, né? Logo já partiu para essa discussão, já para agressão. Eu acordei, era mais ou menos umas 3 e pouco da, da manhã. Eu estava deitada, não entendia muito o que estava acontecendo. Demorou para eu conseguir levantar, porque, assim, eu não tenho nem como explicar. Eu não tinha mais rosto, né? Meu rosto, ele foi inteirinho, né? Machucado, estava caído. Eu não tinha mão, eu não conseguia me apoiar. Eu estava numa poça de sangue. E só que eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu chamei por socorro. Eu acho que eu chamei, né? Porque eu não tinha, acho que eu não tinha nem voz, não sei. E eu levantei, eu me apoiei na mesa, levantei, porque ou eu fazia alguma coisa ou eu ia morrer ali. E eu consegui ir até o banheiro, não sei, eu quis ir no banheiro do meu quarto. Eu me olhei, eu me olhei no espelho, aí eu entrei em choque e voltei, peguei o celular e eu não sabia para quem ligar. Eu não sabia, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem ligar. Eu liguei para minha, no momento, ex-companheira, né? Mas ela, como ela estava dormindo, acho que o celular no silencioso ela não viu. Liguei para minha mãe também dormindo, não viu. E aí eu liguei para a polícia. E eu falei para a atendente que eu estava muito machucada.
Mas ela falou o que tinha acontecido, eu não sabia explicar, eu não sabia por que meu rosto estava daquele jeito, por que minha mão estava, meus dedos estavam caídos, porque eu não tinha mais cabelo, né? Não tinha mais nada. Eu não sabia, eu não conseguia explicar. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.